Os 10 carros mais rápidos dos anos 80. O número 1 foi mais rápido que um Ferrari. Você acredita mesmo que só Ferrari e Lamborghini dominavam as pistas nos anos 80? Pois se prepare. A verdade é que um carro quase desconhecido fez todos eles comerem poeira. E com motor menor, menos fama e muito mais ousadia. A década de 80 foi um palco de exageros, cabelos armados e supermáquinas que desafiavam as leis da física. Mas o que poucos sabem é que, por trás dos holofotes, existiam engenheiros criando verdadeiros foguetes disfarçados de carros comuns. Neste vídeo, você não vai só descobrir quais foram os 10 mais rápidos da década. Vai entender por que eles foram rápidos, como venceram o tempo, e o que isso tem a ver com decisões inteligentes que você mesmo pode aplicar, sim, até fora do volante. Porque acelerar, na verdade, nunca foi sobre ir mais rápido, mas sobre dominar o tempo e a máquina com sabedoria. Você vai ver Ferraris sendo superados, Porsches que quase foram esquecidos, Lamborghinis com espírito rebelde, e um carro que ninguém esperava liderando o ranking. E se você acha que potência se mede só em cilindradas ou cavalos, esse vídeo vai virar sua chave. No fim, o que conta mesmo é a coragem de desafiar os padrões. E isso, meu amigo, os anos 80 souberam fazer como ninguém. Agora respira fundo, aperta o cinto e se prepara para uma viagem nostálgica e surpreendente pela década mais ousada da história automotiva. Ah, e se tiver coragem, comenta logo de cara. Qual desses você teria coragem de pilotar hoje? Em 10º lugar, Ferrari Mondial T, de 1988 a 1993, 6,0 segundos. O curioso sobre o Ferrari Mondial T é que, durante anos, ele foi injustamente ridicularizado por puristas que nunca o dirigiram de verdade. Na época, a crítica pegava pesado, chamando-o de Ferrari de família. Mas veja só, essa era justamente a sua genialidade, ser um esportivo com espaço para levar os filhos na escola e, depois, rasgar o asfalto até a serra. Quem entendia de engenharia sabia que por trás da carroceria conservadora havia uma revolução silenciosa acontecendo. Um carro para quem queria potência, mas sem abrir mão da vida real. O motor V8 de 3,4 litros, montado longitudinalmente, junto com o câmbio transversal, não era apenas inovação, era uma quebra de padrão. A Ferrari preparava o terreno para soluções que seriam replicadas em modelos futuros, e pouca gente percebeu. É como aquela ideia que hoje parece óbvia, mas que lá atrás ninguém teve coragem de aplicar. Foi também o primeiro Ferrari com direção assistida elétrica e embreagem hidráulica. Itens que mudariam a ergonomia da marca para sempre. Um salto que poucos notaram no momento em que ele aconteceu. Além da tecnologia, o Mondial T também introduziu uma ideia rara em carros italianos: versatilidade. Ele não era um monstro de pista, mas tinha alma de estrada, de viagens longas com conforto e presença. Por isso, caiu no gosto de um público mais maduro, pais de família, empresários e entusiastas que buscavam equilíbrio. Era possível encarar um dia útil no trânsito e ainda assim se emocionar ao pisar fundo na rodovia. Talvez esse seja o maior mérito dele, a capacidade de caber na rotina sem abrir mão da emoção. Aliás, se você pensar bem, essa é uma lição que vai além dos carros. Nem toda potência precisa gritar. Às vezes, o verdadeiro poder está em saber onde e quando usar. E o Mondial T era exatamente isso. Um carro que não fazia alarde, mas entregava. Quem dirige um hoje percebe o quanto ele envelheceu bem. Enquanto alguns esportivos da época se tornaram apenas peças de museu, o Mondial ainda pode ser usado, com prazer e confiança, no dia a dia. Mas calma, se você achou o Mondial sofisticado, espera só para conhecer o próximo da lista. A Lamborghini tentou algo completamente diferente. Criar um super esportivo acessível, com ronco de V8, visual de cinema e um toque de rebeldia que só ela sabia aplicar. Em 9º lugar, Lamborghini Jalpa, de 1981 a 1988, 5,9 segundos. O Jalpa é o tipo de carro que muita gente subestimou, talvez por esperar que todo Lamborghini fosse um monstro como o Countach. Mas a real é que a Jalpa nasceu com outra proposta: trazer o DNA selvagem da marca para um público mais jovem, mais ousado e, por que não, com o pé no chão. Era o irmão caçula da família, mas com espírito de gente grande. O motor V8 de 3,5 litros entregava torque de sobra e um ronco que causava arrepios na lombar de quem pisava fundo. E não foi só no som que o Jalpa chamava atenção. O design assinado por Bertone era limpo,
agressivo e visualmente mais palatável do que o visual exagerado do Countach. Não era um carro para aparecer, era um carro para viver. Em tempos de crise de petróleo, inflação alta e recessão, ele foi uma ousadia calculada, e isso merece respeito. A Lamborghini arriscou oferecer um carro de luxo com comportamento civilizado, e por um tempo, funcionou muito bem. Agora, vale um detalhe curioso. Sylvester Stallone dirigiu um Jalpa em Rocky IV, o que colocou o carro nas telas do mundo inteiro. Mas nem mesmo a força de Hollywood conseguiu mantê-lo em produção depois que a Chrysler assumiu o comando da Lamborghini. Foram feitas apenas 410 unidades, e hoje cada uma delas é um grito congelado no tempo. Uma lembrança de que até os mais rebeldes precisam, às vezes, se reinventar. E quando fazem isso, ou brilham ou desaparecem. O Jalpa pode não ter conquistado todos os holofotes, mas quem entende de carro sabe que ele cumpriu seu papel com dignidade. Foi leve, rápido e desafiador o suficiente para divertir sem assustar. Um daqueles casos em que o verdadeiro charme está em ser diferente e corajoso. E por falar em coragem, a Porsche decidiu usar também, mas do seu jeito, refinando equilíbrio e precisão com um modelo que até hoje é sinônimo de dirigibilidade impecável. Em oitavo lugar, Porsche 944 Turbo, de 1985 a 1991, 5,7 segundos. O Porsche 944 Turbo era como aquele aluno quieto da sala que, na hora da prova, tirava a nota mais alta. A maioria olhava para o 911 como estrela da marca, mas quem dirigiu o 944 Turbo sabe que ele entregava equilíbrio, conforto e desempenho de um jeito que poucos esportivos da época conseguiam. O segredo: um motor 2.5 turbo de 4 cilindros com 220 cavalos e uma distribuição de peso quase perfeita, mérito do câmbio Transaxle. O resultado: um carro que parecia colado ao chão. A proposta do 944 Turbo não era só acelerar em linha reta, mas mostrar controle em cada curva, domínio em cada retomada, e uma suavidade de condução que fazia qualquer motorista parecer mais talentoso do que realmente era. Ele era o tipo de carro que você podia usar todo dia, sem drama. E ainda assim, te fazia sorrir como uma criança na primeira vez que a turbina soprava no seu ouvido. Para quem gosta de prazer ao volante, era uma aula em 4 rodas. Apesar de parecer modesto no papel, o 944 Turbo foi um fenômeno comercial. Com mais de 25 mil unidades vendidas, ele provou que performance e praticidade podiam sim andar juntas. Era o Porsche que cabia na garagem, no orçamento e na rotina. Um equilíbrio raro e desejado, que o tornava irresistível para um público que queria mais do que status, queria experiência. E isso é algo que muitos carros caros até hoje não conseguem entregar. Alguns o chamavam de Porsche de entrada, como se isso fosse demérito. Mas quem já pilotou um 944 Turbo sabe que ele era, na verdade, o ponto de entrada para um universo onde cada detalhe conta. Um universo onde a sensação de pilotar importa tanto quanto os números da ficha técnica. E como se não bastasse, a Porsche ainda guardava surpresas maiores naquela década. Quer saber qual delas veio com ares de sofisticação e beleza clássica? A resposta está no próximo carro da lista. Em sétimo lugar, Ferrari 328 GTB, de 1985 a 1989, 5,5 segundos. A Ferrari 328 GTB é aquela obra-prima que parece ter sido desenhada numa tarde de inspiração divina. E sabe o mais incrível? Ela não gritava por atenção, apenas existia, elegante e letal, como um felino de luxo. Com seu motor V8 de 3,2 litros despejando 270 cavalos, o 328 não precisava se exibir para mostrar o que era capaz de fazer. Ele era mais que um esportivo, era uma declaração de bom gosto, de alguém que valorizava o equilíbrio entre desempenho e estilo. E por falar em equilíbrio, o design assinado por Leonardo Fioravanti, o mesmo do lendário Ferrari Daytona, trouxe linhas refinadas, proporções impecáveis e uma aura de carro eterno. Não é à toa que, até hoje, ele é um dos modelos mais colecionáveis da marca. E sabe o que é curioso? Por conta dos impostos italianos absurdos sobre motores acima de 2 litros, a Ferrari ainda lançou uma versão turbo de 2,0 litro exclusiva para o mercado interno. Isso mostra o quanto até mesmo o luxo precisa se adaptar.
O interior do 328 também refletia essa harmonia entre simplicidade e sofisticação. Não era uma nave espacial cheia de botões. Era direto ao ponto, funcional e acolhedor. Quem sentava naquele cockpit não precisava de telas ou efeitos especiais para sentir que estava em um Ferrari. Bastava engatar a primeira marcha. E quando o ponteiro do contagiro subia, tudo ao redor sumia, só restava você, o carro e a estrada. Muitos dizem que o 328 é o último Ferrari verdadeiramente analógico, antes da eletrônica começar a interferir na experiência de direção. E talvez isso explique por que ele ainda desperta tanta paixão. É como aquele vinil antigo que você guarda com carinho, porque o som é puro, sem filtros. Mas apesar de todo esse charme clássico, o 328 não era o único a combinar tradição com inovação na década. A BMW, por exemplo, tinha algo totalmente fora da curva na manga. Em sexto lugar, BMW M1, de 1978 a 1981, 5,4 segundos. O BMW M1 é daqueles carros que mais parecem lenda do que realidade. Ele nasceu com o espírito de um puro sangue das pistas, mas foi parar nas ruas por uma exigência técnica da FIA. E foi aí que o mito começou a tomar forma. Motor central, 6 cilindros em linha, 277 cavalos, e uma alma forjada no calor das corridas. A M1 não era só um esportivo da BMW, era uma declaração de que a marca sabia, sim, jogar no mesmo campo dos italianos. E com muito estilo. Só que o caminho até essa glória foi tudo, menos fácil. A produção envolveu a Lamborghini, a Italdesign, e um quebra-cabeça logístico que atrasou tudo. Ainda assim, quando finalmente ficou pronta, a M1 não decepcionou. Era rápida, estável, e exalava um charme cru que poucos carros possuem. Até hoje, quem vê uma dessas na rua, o que é raríssimo, sente que está diante de algo especial, quase sagrado, para falar a verdade. Um detalhe interessante é que foram produzidas apenas 399 unidades de rua. Isso transformou a M1 numa joia rara, altamente valorizada no mercado de colecionadores. Mas mais do que um número de produção limitado, ela carrega consigo a essência de um projeto feito com paixão, e contra todas as probabilidades. É o tipo de carro que não se repete, porque nasceu num momento muito específico da história automotiva. E aí vem o mais interessante. Mesmo com toda sua herança de pista, a M1 era surpreendentemente civilizada no asfalto comum. Era como se o carro dissesse, sim, eu sou capaz de vencer provas, mas posso te levar ao trabalho com classe, se quiser. Uma obra de dualidade. Enquanto a Alemanha dava essa aula de exclusividade e ousadia, lá no Reino Unido um carro esguio e ágil preparava terreno para mostrar que potência nem sempre precisa de exagero. Em quinto lugar, Lotus Esprit Turbo, de 1981 a 1987, 5,4 segundos. A Lotus Esprit Turbo era a prova viva de que leveza e inteligência vencem a força bruta. Enquanto os gigantes da época apostavam em motores enormes e roncos ensurdecedores, a Lotus seguiu outro caminho, um motor 2.2 litro com 213 cavalos, colocado num corpo esguio, quase esculpido pelo vento. A sensação era de pilotar um bisturi, não um martelo. E talvez seja por isso que até hoje ele seja lembrado como um dos carros mais emocionantes de se dirigir com finesse. O Esprit tinha aquela agilidade de felino. Você apontava, ele respondia. Era um carro que exigia atenção, mas recompensava cada gesto do volante com precisão quase cirúrgica. Nada de ajudas eletrônicas. Aqui, era você, a máquina e a estrada. O modelo foi redesenhado em 1987 por Peter Stevens, que depois criaria a McLaren F1, e isso já diz muito sobre o DNA desse carro. Era um laboratório em movimento, com alma britânica e nervos de aço. Além disso, o Esprit marcou presença nas telas de cinema com 007, consolidando sua imagem como símbolo de sofisticação e ousadia. Mas o verdadeiro charme ia além do visual. Era a maneira como ele fazia o motorista se sentir parte da máquina. Em tempos onde a eletrônica começa a dirigir por você, o Esprit parece um lembrete romântico de uma era onde o volante ainda pertencia ao piloto. Quem teve a sorte de dirigir um Lotus Esprit Turbo costuma dizer que é um carro que te ensina a dirigir de verdade. Ele não perdoa erros, mas recompensa com emoção pura. É o tipo de carro que te desafia e te forma. E enquanto a Lotus brincava de fazer carros com alma e precisão cirúrgica,
A Porsche respondia com um monstro refinado, que unia luxo e brutalidade como ninguém mais naquele tempo. Em quarto lugar, Porsche 928 S4, 1987, 5,4 segundos. O Porsche 928 S4 era como um executivo que veste terno sob medida, mas que esconde um atleta sob o tecido. A ideia da Porsche era ousada: criar um GT de luxo que pudesse, em tese, substituir o lendário 911. E mesmo que isso nunca tenha acontecido, o 928 brilhou por méritos próprios. Com um V8 de 5.0 litros e 316 cavalos, arrefecido a água, ele entregava torque, velocidade e suavidade, tudo ao mesmo tempo. Era como pilotar um sofá esportivo a 250 km por hora. Mas o verdadeiro segredo do 928 estava na engenharia. A introdução da suspensão Weichsach, por exemplo, permitia que o carro se adaptasse às curvas de forma inteligente, aumentando a estabilidade e diminuindo o risco de sobresterço. Muitos fabricantes copiaram depois essa ideia, mas a Porsche chegou primeiro. Era a marca dizendo: você pode correr, mas também pode relaxar enquanto faz isso. Um luxo que, nos anos 80, soava futurista. O interior do 928 era um show à parte: ergonomia impecável, bancos que abraçavam o corpo e um painel envolvente que te fazia sentir dentro de uma nave. Cada detalhe era pensado para longas viagens em alta velocidade, sem abrir mão do conforto. Era o carro ideal para atravessar um país inteiro com estilo, e ainda ter energia para um jantar elegante ao chegar. Um verdadeiro gentleman de alta performance. Hoje, o 928 S4 ainda é um modelo valorizado por colecionadores que sabem reconhecer um clássico injustiçado. Ele não teve a mesma fama do 911, é verdade, mas deixou um legado técnico que influenciou gerações seguintes da marca. E como sempre, a Porsche sabia jogar no longo prazo. Mas enquanto os alemães refinavam o luxo, os italianos preparavam um ícone pop que dominaria corações, pôster de parede e sonhos de velocidade. Em terceiro lugar, Ferrari Testarossa, de 1984 a 1992, 5,0 segundos. O Ferrari Testarossa não era só um carro, era um acontecimento. Se você viveu os anos 80, é quase certo que viu esse carro estampado em algum pôster de parede, em um filme ou videoclipe. Com seu design marcante, assinado pela Pininfarina, o Testarossa trazia as famosas aletas laterais que cortavam o ar e a monotonia visual da época. E não era só visual. Sob a carroceria vivia um V12 plano de 4.9 litros, com 390 cavalos e uma entrega de torque que colava o motorista no banco. Era um carro que impressionava mesmo parado. Largura exagerada, traseira agressiva, e um ronco que fazia qualquer um na calçada virar o pescoço. Mas o mais interessante é que, apesar de toda a ostentação, o Testarossa tinha uma dirigibilidade bem mais refinada do que a aparência deixava transparecer. Era um carro de uso real, feito para correr, mas também para desfilar com elegância nas avenidas de Mônaco ou de Miami. E por falar em Miami, a participação na série Miami Vice eternizou o Testarossa na cultura pop. Ele virou símbolo de status, liberdade e rebeldia sofisticada. Quem dirigia um desses era imediatamente visto como alguém que tinha vencido na vida, e com estilo. O Testarossa não era um simples carro, mas um personagem. E esse personagem inspirava gerações, fazendo até quem não entendia nada de carro querer um Ferrari só por causa dele. Mas além da fama, havia também a técnica. O motor central traseiro distribuía o peso de forma inteligente, garantindo estabilidade mesmo em altas velocidades. E isso fazia diferença em tempos onde as assistências eletrônicas ainda engatinhavam. Era o piloto quem mandava, e o carro obedecia, sem intermediários. Mas o que pouca gente sabia é que, logo ao lado desse símbolo midiático, a Ferrari escondia um verdadeiro carro de corrida disfarçado, que viria com números ainda mais impressionantes. Em segundo lugar, Ferrari 288 GTO, de 1984 a 1985, 4,9 segundos. A Ferrari 288 GTO é o tipo de máquina que nasceu para vencer, mas que nunca chegou a competir. Pensada para o mítico Grupo B dos rallies, acabou sendo engavetada antes de pisar nas trilhas, o que só aumentou seu mistério.
Mas isso não impediu a Ferrari de lançar 272 unidades para as ruas, que logo viraram relíquias disputadas a tapas por colecionadores. O motor, um V8 biturbo de 2,8 litros, com 400 cavalos e alma de predador. Era o DNA de Maranello em sua forma mais crua. A carroceria lembrava o 308, mas só na superfície. Por dentro, o 288 GTO era outra besta. Mais largo, mais baixo, mais leve, com mais fibra de carbono e Kevlar do que qualquer outro Ferrari da época. A aceleração de 0 a 100 em 4,9 segundos era apenas o começo. O comportamento dinâmico, a resposta instantânea e a sensação de estar num carro de corrida em trajes civis eram as verdadeiras joias desse modelo. Um segredo para poucos, e um prazer para ainda menos. Com seu câmbio manual preciso e som metálico inconfundível, o GTO exigia respeito. Não era feito para quem queria aparecer, mas para quem sabia o que estava fazendo atrás do volante. Ele era a antítese do Testarossa, discreto, quase subestimado, mas brutal em performance. E hoje, ironicamente, é um dos Ferrari mais valorizados da história. Um daqueles casos onde o silêncio fala mais alto que o grito. E é curioso pensar que, mesmo com essa potência absurda, ele não foi o mais rápido da década. Havia ainda um carro feito em números mínimos, por uma fabricante menor, mas que causaria um terremoto no universo automotivo. E esse carro, pasme, foi mais rápido do que qualquer Ferrari daquela época. E em primeiríssimo lugar, RUF CTR Yellow Board, de 1987 a 1991, 3,7 segundos. O RUF CTR, mais conhecido como Yellow Board, é aquele tipo de carro que chega quieto, mas muda tudo à sua volta. Ele não vinha de uma montadora gigante, nem de uma marca com apelo midiático. Vinha da RUF, uma pequena preparadora alemã que pegava um Porsche 911 e o transformava em pura dinamite sobre rodas. E em 1987, o Yellow Board fez história ao se tornar o carro mais rápido do mundo, 3,7 segundos de 0 a 100 km por hora. Um número que parecia ficção científica na época. Mas o segredo do CTR não estava só no motor biturbo de 463 cavalos. Estava na obsessão com cada grama. A RUF aliviou o peso substituindo painéis por alumínio e fibra, instalou gaiola de proteção integrada ao chassi, mais importante, manteve o câmbio manual e a tração traseira. Ou seja, potência absurda, mas sem nenhum assistente eletrônico para te salvar. Era homem contra máquina, e só os melhores saíam vivos com um sorriso no rosto. O Yellow Board ficou ainda mais famoso depois de um vídeo lendário da RUF, mostrando o carro sendo pilotado no limite no circuito de Nürburgring Nordschleife. Sem cortes, sem música, só o som do motor e a dança precisa do volante. Foi como se o mundo tivesse descoberto que um carro podia ser uma extensão do corpo humano, desde que bem construído e bem pilotado. O vídeo viralizou, muito antes das redes sociais existirem, e o mito estava criado. Apenas 29 unidades foram fabricadas. Isso faz dele um verdadeiro unicórnio entre os supercarros. Mas mais do que raro, o CTR é respeitado. Ele colocou a RUF no mapa global, mostrou que engenharia artesanal podia superar gigantes da indústria e inspirou toda uma geração de entusiastas e engenheiros. Mesmo hoje, mais de 30 anos depois, ele continua sendo referência de desempenho e ousadia. E isso nos faz pensar, como um carro tão desconhecido conseguiu deixar a Ferrari no retrovisor? E então, depois de ver esses monstros dos anos 80 em ação, me diz com sinceridade, qual deles você teria coragem de acelerar até o limite? Será que escolheria o estilo pop da Testarossa, a rebeldia do Jalpa ou a brutalidade quase secreta do RUF CTR? Porque no fim das contas, cada carro dessa lista representa mais do que velocidade. Eles representam decisões ousadas em tempos incertos. E se naquela época dava para fazer história com coragem e criatividade, por que hoje seria diferente? Quantas vezes você deixa a vida no modo neutro, esperando o momento certo para acelerar? Esses carros não nasceram perfeitos, eles foram construídos para desafiar, errar, corrigir e, no final, surpreender. Talvez seja a hora de você fazer o mesmo com sua vida. Trocar o medo pela curiosidade, o conforto pela potência, a rotina pela ousadia. Porque, assim como esses clássicos, você também pode ser lembrado, se tiver coragem de pisar fundo. Agora me responde nos comentários. Qual desses ícones dos anos 80 ainda mora nos seus sonhos?
E se você pudesse dirigir só um deles por um dia, qual seria? Quero ver suas escolhas. E quem sabe a gente não faz um vídeo só com os mais votados. Ah, e antes de sair, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama carros clássicos tanto quanto você. Porque aqui, a gente não fala só de máquinas. A gente fala de história, emoção e velocidade com alma.